Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é aspectos sociais, políticos e econômicos dos países europeus, asiáticos e da Oceania, parte 1. Olha só, levando em consideração os aspectos históricos e econômicos da Europa, podemos regionalizar o continente europeu em dois grupos de países, um deles denominado Europa Ocidental ou Desenvolvido. Acompanha comigo. É exatamente esses países em laranja. Todos eles fazem parte da Europa Ocidental ou também desenvolvidos. O outro grupo é a Europa Oriental, composta por países com a economia menos industrializada. Veja esse detalhe, menos industrializada do que esse grupo dos ocidentais, predominando países que adotavam um regime socialista. Observe no mapa essa divisão do continente europeu. Então, toda essa parte aqui do leste europeu e mais uma parte também do leste da Rússia, da parte russa europeia, fazem parte então dessa chamada Europa Oriental ou leste europeu. E aí, no continente europeu, encontram-se alguns dos países mais ricos e industrializados do mundo. Quero que você foque nessa parte, os mais ricos e industrializados do mundo. A maior parte dos países europeus compõe a União Europeia. E eu quero dar um destaque que ele é um dos blocos econômicos mais expressivos que tem no mundo. Ou seja, você tem o Mercosul, você tem blocos econômicos na África, você tem blocos econômicos na Ásia, mas nenhum se compara a esse bloco econômico europeu, ou UE, que é a União Europeia, do qual todas as etapas que ela tinha que passar, desde a fundação até o sistema de moeda e legislativo que já tem na Europa, ele é único em relação aos outros do mundo. Na sequência, nós temos o seguinte, a Europa também está dividida em grupos étnicos. Então, nós temos os germânicos, que ocupam principalmente a parte central e norte da Europa. Entre eles estão os alemães, austríacos, holandeses, suecos, noruegueses e britânicos. Já os eslavos habitam predominantemente a Europa Oriental. Só voltando um pouquinho para você ver. Então, quando a gente fala desses eslavos, é exatamente essa parte da Europa Oriental ou leste europeu. Então, veja que os latinos habitam predominantemente a Europa Mediterrânea. São os portugueses, espanhóis, italianos, franceses e romenos, que não são sulistas, mas são latinos. Então, quero que você lembre disso. As populações, os três grupos principais que compõem a população europeia são os germânicos, os eslavos e os latinos. Na sequência, você tem aí na tela um mapa demonstrando exatamente isso de maneira bem clara. Olha, os latinos, esse de vermelho, os germânicos de azul, por isso diz que é a parte central, onde inclui inclusive a Alemanha aqui, e também os eslavos, que é essa parte do leste europeu, da antiga União Soviética, e uma parte também da Rússia. E aí, para a gente entender como é que se deu essa disseminação da cultura europeia, que a gente tem que entender isso, porque ela esteve em todos os continentes do planeta, e eu quero trazer para vocês essa ideia. O que ela deixou de resquício, o que ela deixou de herança em todos os países do continente americano, no continente africano e na Ásia. E com isso a gente vai desenvolver a partir de agora isso, para você ter essa ideia clara sobre isso. Então olha só, a expansão da cultura europeia está associada à lógica expansionista do colonialismo, às descobertas ultramarinas, às grandes navegações do século XVI. Isso fez com que a Europa estivesse presente nos 4 cantos do planeta. Então o modo de vida do europeu se expande como mais desenvolvido padrão de civilização. Em outras palavras, a gente tem aí o momento em que a Europa tem a parte eurocêntrica. O mundo é visto a partir da Europa. Então é a parte etnográfica, né? Que é uma raça que está acima das outras. Inclusive, até o dia de hoje, a gente ainda tem essa crítica, que tanto os americanos como os europeus veem os outros povos como sub-raças, entre aspas, né? Em função de verem superiores aos demais. Então essa é uma noção que a gente tem que entender
que teve a ver com a expansão territorial sobre a América, sobre a África e, sobretudo, sobre a Ásia, dessas relações que tiveram durante o decorrer de sua história. Uma outra, e aí queria, a partir de agora, entrar no foco dos países que, de fato, desenvolveram essa disseminação. Quais países estão envolvidos nisso aí? E aí eu quero começar por Portugal. As rotas comerciais até a Ásia, colônias em territórios mais extensos, como o Brasil, Angola, e em territórios menores, como o caso de Macau e Malaca, na Ásia. E o que Portugal deixou com isso? A língua portuguesa como herança, que é essa que nós falamos com as suas devidas modificações pela miscigenação da qual passamos. E agora, sobre a participação da Espanha, veja que a grande parte dela está associado ao continente americano, um pouco também na África, e o nosso foco de estudo, pequenas ilhas aqui na parte do sudeste asiático. Então aí a participação na Ásia já foi menor, mas não menos importante, mostrando que ela esteve presente em vários lugares do planeta. E aí, nessa outra parte, sobre os britânicos, qual foi a participação deles? Já vemos que, em relação à Ásia, o continente asiático, os britânicos tiveram maior participação, principalmente no sul da Ásia, e aqui nessa região, e também na Oceania. Então esse foi o Império Britânico no início do século XX. Então vejam aí a importância que eu estou mostrando para vocês dos países europeus que tiveram a sua inserção de sua cultura dentro do continente asiático, do continente africano e também dos países da América. E aí, vejamos agora a cultura francesa. Então, a cultura francesa, nós percebemos aí que já tem uma participação aqui no Oriente Médio, uma parte também na parte oeste do continente africano, Madagascar, e também aqui na parte sul da Ásia, né, onde fica aqui a Coreia, a região da Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então veja que essa foi a expansão das colônias francesas durante o início do século XX. A expansão do cristianismo já é um outro foco importante que eu quero dar para vocês, porque assim como a língua foi difundida, os seus costumes, a questão religiosa seguiu também nessa expansão desses países europeus, na Ásia, na África e no continente americano. Então veja que o cristianismo surgiu no Oriente Médio, porém foi adotado pelo Império Romano. Na Idade Média, o continente europeu se encontra cristianizado e a religião é central no pensamento desse período. Depois se dissipou que o homem deixou de ter Deus como o centro de tudo, mas o homem passou a ser o centro das coisas. Então a religião se expande com a colonização e com o imperialismo, como podemos ver no mapa. Olha só, veja que o cristianismo é essa parte aqui, desse laranja, e ela representa 33%. Veja que a Europa conseguiu influenciar tanto no continente americano, como também na parte centro-sul da África, como também na Oceania e na Ásia, e seguido depois pelo Islã, com 21% da região do Oriente Médio, do norte da África, e também essa parte aqui da Oceania. Depois o hinduísmo com 14%. Atualmente, há uma grande desigualdade na distribuição da população europeia em razão da história econômica, do povoamento e das condições naturais bastante diversificadas. Agora, aonde é que se percebe isso? Olha o detalhe aí. Há um grande vazio, olha o detalhe, demográfico, no extremo norte. Aonde isso? Na região subpolar e temperada fria, ou seja, nas áreas de extremo frio, frios rigorosos que tem no continente europeu. Então essas partes são exatamente, principalmente na parte escandinava, que também tem as regiões montanhosas, e também nas regiões ao sul, onde tem os Alpes, que também não é possível a presença de moradia dos seres humanos. Você vai perceber que onde tem essas grandes montanhas, elas estão localizadas exatamente nas planícies e não lá no topo da montanha, como acontece em muitos países que usam as áreas rochosas para algumas edificações
precárias e com perigo em períodos que há ocorrência de chuvas com os tais deslizamentos. E aí, outra desigualdade existente em relação à população do continente refere-se à população absoluta dos países europeus. Olha um detalhe em negrito. Os países de grande dinamismo econômico também estão entre os mais populosos. Então, se a gente for perceber aonde teve maior ocupação, as áreas, digamos, mais férteis, com maior quantidade de minérios, houve então um adensamento maior, e nesses locais onde teve industrialização e, portanto, teve também o desenvolvimento da Europa. Então, esse é o que vai justificar isso aí. E os países da antiga Europa socialista, ou leste europeu, apresentam as menores taxas de crescimento populacional. E aí, eu convido você agora, presta bem atenção, vamos para o nosso exercitando. Se você estiver em casa com alguém, seu pai ou algum amigo que quiser fazer um desafio, olha, vamos ver quem que vai acertar o desafio do professor. Fica bem atento então para a leitura da pergunta e quero sua resposta correta, tá ok? Vamos lá então. Atualmente, há uma grande desigualdade na distribuição da população europeia em razão da história econômica, do povoamento e das condições naturais bastante diversificadas. O fragmento em questão está associado a: letra A, aos principais rios da Europa; letra B, regiões desérticas; letra C, regiões de frio extremo e montanhosas; letra D, ocupações banhadas pelos mares e oceanos. E aí, você analisou? Qual é a alternativa que está correta? Pensou bem? Então, se você respondeu que a alternativa correta é a letra C, tá certo! Meus parabéns, é exatamente isso. São as regiões frias e de extremo frio e nas regiões montanhosas. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!